essa sua história, ela pode ter algo tão bom assim para a eternidade que a gente não tem noção. Porque muitas pessoas podem descobrir quem ela é e de repente a pessoa que vai ter contato com você, ela não vai fazer doce, porém ela vai de repente costurar. A primeira matéria que eu fui descoberta, que foi uma publicação que eu fiz num grupo de mulheres e daí a jornalista me encontrou. Eu digo que não é a receita do sucesso. Ela pode ser de salgado, de bolo, de tricô, de crochê. A receita é uma só. Foi esse primeiro texto que eu escrevi, contando a história da Vanilla. Essa repórter estava no grupo, leu a história e me chamou de madrugada. Estava terminando uma encomenda. Ela: gostei da tua história. Ficamos 3 meses montando a matéria. Mas eu acredito que a receita, ela serve para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Porque você falou tudo, não vai fazer doce. Isso. Vai costurar. Mas é aquela questão, né? As pessoas, elas olham só o resultado. Só o resultado. Elas não veem a caminhada. O processo. E é nesse processo que você se descobre. Então o seu produto vai ajudar pessoas. Mas a sua voz vai transformar vidas. A sua mensagem vai transformar vidas. Vai mudar histórias. Assim como a sua foi mudada. Você vai mudar de várias. E é tão difícil cair a ficha. Não caiu. Na verdade, não caiu. Eu sei que foi difícil. Esses 3 anos eu sei que foi. Mas se você me perguntar, parece que não foi. Sim. É estranho. Sim, eu sei bem como é. Parece que você dormiu e acordou e tava tudo bem. Então, daí aconteceu tudo isso. Eu sentei na cama e falei: meu Deus, eu aqui em Paranaguá, uma mulher do Rio me achou. Tudo isso acontecendo na minha vida. E o porquê? Eu falei: opa, eu não tenho que saber entender o porquê. Isso aí. É meu, é pra acontecer comigo, então eu vou continuar isso daí, que é pro negócio andar, né? Se eu ficar me questionando, eu acho que o negócio não vai. Vai viver. Entendeu? Então eu falei: não, peraí. Se foi comigo o que aconteceu, era pra ser comigo. Então, vamos tocar esse negócio aí pra ver o que dá. Me assusta, tem dias que faz 2 dias que eu não durmo direito, né? Tipo, meu Deus, cara, meu Deus, meu Deus. Ontem mesmo eu fui passar o dia na casa do meu irmão com a minha cunhada. Eu evito até tocar no assunto. Porque eu já fico nervosa, já começa a tremer. Meu irmão: calma, Lia, calma. Essa bênção é tua, a garra que é tua. Sim, sim. Tem um porquê. Lógico. E eu sinto aqui dentro que eu sei qual é o porquê. E o negócio tá acontecendo devagarzinho. Igual você falou, cada uma que eu converso ali, uma sementinha que eu tô plantando. Tá acontecendo aos pouquinhos. A história é melhor do que o resultado ali em si. Então você tem uma história e ela tá caminhando. E aí, do nada, não é do nada não. Você pode de repente pensar: nossa, do nada não. Olha pra trás. Olha, você melhor do que eu, de qualquer um, sabe o que tem atrás de você. O que você já passou, as humilhações, as coisas, as calúnias, cara, você sabe melhor do que todo mundo o que você já viveu. Então não é do nada. Porque muitas pessoas que passou metade do que você já passou, hoje tá aí, só reclama, amargurada, cheia de mágoa, de rancor, de ódio, de raiva, tá parada aí, reclamando da vida. Tudo isso faz parte de uma história. Minha preocupação é exatamente essa hoje. Sim. Até onde você se mantém firme naquilo que você quer. Porque eu sei que vai chegar um momento em que vão falar assim pra mim: Carol, vamos abrir aqui, vamos abrir ali. Eu não quero me esquecer do meu propósito. Sim. E focar, não, tenho que ir lá porque eu vou abrir outra, porque daí vai ser mais dinheiro. Daí aquele dinheiro já não é suficiente, vou lá abrir outra porque daí é mais... É isso que eu não quero. Sim. Eu vivi até hoje da forma que eu vivi. Não passo necessidade, a gente, né? Não tem uma vida de rico, mas o que a gente tem, a gente vive bem. Eu não quero que a ganância tome conta de mim. O que eu puder ajudar os outros, eu vou ajudar. O que eu puder fazer, eu vou fazer. E quero continuar colocando sempre em primeiro lugar e colocar no lugar do outro. Porque eu sei que eu não vou errar. Da onde que veio a ideia de começar? Desemprego. Do desemprego? Desemprego. E aí, sempre gostou de cozinhar ou não? Sempre gostei de cozinhar. Tudo. Os doces de festa aqui em casa era eu que fazia. Tipo, vamos fazer festa. Eu ficava a noite inteira fazendo docinho, mas só pra gente. Nunca imaginei, até mesmo porque eu sempre fui uma pessoa muito... Então nunca me imaginei trabalhando com doce, ainda mais os doces que eu faço, que é detalhado, pintado. Então eu fazia por diversão, quando era festa. Só porque gostava de fazer. Mas sempre gostei de cozinhar. Daí eu pagava aluguel, né? Com 2 filhos.
e sem emprego. Daí me separei, daí eu tive que dar um jeito, né? Aí teve que se virar. Daí ela é madrasta do meu filho e minha amiga. Trabalhava casada com o pai dele, hoje em dia. Trabalhava com doce, eu vendia os doces com ela na rua. E aprendi a fazer. Aí um dia eu falei pra ela, vamos vender doce todo dia, que a gente vendia 2 vezes na semana só. Vamos vender doce todo dia. Ela falou, Carol, você não vende todo dia e eu não quero mais fazer doce. Eu falei, meu Deus. Agora já não tenho mais nada, nem bico, nem... Ela falou, mas faz você. Faz todo dia, se você quer continuar, continua. Aí eu continuei, aperfeiçoei, coloquei sabores novos, fiz uma linha só de morango. E o negócio... Daí já comecei a fazer os bombons coloridos pra festa. Tipo, comecei a perular, já comecei a... E daí começou a surgir tudo que eu tenho hoje. Foi natural. Foi. Foi natural. Foi. E eu não me imagino fazendo outra coisa hoje da minha vida. Que legal. Por incrível que pareça. Que legal. E as encomendas? Daí começou a bombar tudo, encomenda, e vendo todo dia na Rua Doce, né? Ainda vende? Todo dia vendo. Todo dia na rua? Entrega. Aí depois, como começou a aumentar o número de clientes e de vendas, eu tive que colocar vendedor na rua. E você tinha experiência com empresa? Com empreendedorismo? Não, mas eu administrava a minha casa, né? E a minha vida, né? Aí... Administrou a vida e a casa sem encarar qualquer coisa. Quando eu vi que... E olha que não demorou. Tem gente que fala bem assim, ai meu Deus, eu demorei tantos anos. Não demorou, eu comecei a vender doce. Em um mês eu tinha 7 funcionários. 7 funcionários? No primeiro mês que eu comecei os doces. Tinha 3 mulheres comigo na cozinha, trabalhando. Tinha um fazendo entrega, tinha na rua vendendo. Aí depois eu fui ajustando, deu uma caída nas vendas, dispensei um, dispensei outro, entendeu? Eu fui ajustando a equipe. Tipo, uma pessoa às vezes rende mais do que 2. Sim. Então isso eu fui aprendendo na prática, né? Tudo isso na prática? Na prática. Hoje está com quantos? Hoje somos em 4. 4. Que produz mais que o 7. Que aprendeu na prática. Cara, isso não tem preço. Foi a engrenagem, né? Foi vendo o que eu precisava, as pessoas que mais se sobressaíam. E daí eu falei, bom, não tem necessidade de ter 7. Sim, claro. Seria prejuízo. Então daí eu ajustei, ficamos em 4 e o negócio... Algumas vezes mais é menos. Uhum. E aí, de repente, quando você viu com esse pessoal dependendo de você e tal, o que você pensou? O que você imaginou? Ou você nem viu? Ou você nem pensou? Quando viu já era? Falar a verdade é que a ficha não cai. Não cai, né? Ela não cai. Você vai vivendo. Eu vou levando. Às vezes eu paro assim, no final do dia eu olho e falo, meu, o que eu fiz, né? Mas o que você fez? Isso que eu ia perguntar. O que você fez? Eu acho que eu acreditei. Eu não sou muito de pensar. Eu decido, eu vou e faço. E faz. Eu não fico amadurecendo a ideia. Pensando, futuro, fazendo estratégias e procurando um caminho. Não. Deu na minha cabeça, eu vou e faço. Assim é com os doces. Uhum. Eu chegava dias na mesa, hoje. Eu falava bem assim, gente, hoje nós vamos fazer morango com brigadeiro de Oreo. Todo mundo olhava e falava, meu caramba. Eu falei, não, vou fazer. Já fazia massa, já. Colocar pra vender. Eram os primeiros que saíam. Eu falei, gente, vai por mim. Ninguém nunca acredita nas minhas invenções. E daí eu faço e é pra tudo. Pra tudo. É pra tudo. Eu não fico pensando muito. Eu tenho uma ideia, eu falo, bom, por onde que eu vou? Daí eu vou tentando. Primeiro dá errado, segundo dá errado. Eu sempre encontro um jeito que dá certo, né? Mas eu não fico pensando assim, amadurecendo, nem fazendo estratégias, nem... Simplesmente vou e faço. Enquanto eu não consigo fazer, eu não sossego. Transformar o que aconteceu lá atrás. Lá atrás. Dar um final feliz pra tudo isso. Isso, tá na sua mão. E na verdade eu acho que, independente de qualquer coisa, tudo que a gente passa na nossa vida é pra ensinar. É que nós, seres humanos, só olhamos pro lado ruim das coisas. A grande maioria, né? Isso. Se lamenta. Todo mundo esquece de olhar o que teve de bom naquela passagem ruim. Sim. Por exemplo, o que teve de bom na minha passagem ruim, que ela vem toda escrita na matéria, do começo ao fim, foi que eu não teria me tornado a mulher que eu me tornei se não fosse nada daquilo que eu passei. Exatamente. E hoje, quando eu falo que eu tenho gratidão por ter passado tudo aquilo, tem gente que olha pra mim e fala, como você tem gratidão por ter passado tudo isso? Tenho. Eu me transformei, eu tive que me redescobrir. Na verdade, eu tive que descobrir o que tinha aqui dentro, porque nem eu sabia.
E daí foi assim, e não pretendo nunca mais me lamentar. Ai meu Deus, porque eu era assim. Sentava e ficava pensando, e chorando, e coitadinha de mim, por que comigo? Só que quando as coisas começam a bater na tua porta, conta, acaba isso, acaba aquilo, não adianta você esperar que ninguém vem te trazer nada de mão beijada. Então você tem que levantar e falar, opa, tá, já passou. Se eu tô viva ainda é porque alguma coisa tem que fazer. O que você tem em mente? Óbvio que eu penso em mudar de vida. Óbvio que eu penso em... Meu sonho quando eu abri a Vanilla foi que ela virasse franquia. Eu queria poder passar em cada canto desse Brasil e falar, olha ali um pedacinho de mim, entendeu? Entendi. Mas a prioridade para mim hoje é resgatar todas as pessoas que se encontram como eu estava 3 anos atrás. A minha prioridade hoje. A partir do momento que isso começar a andar para mim, daí eu consigo dar continuidade no restante. Sim. Mas hoje é colocar esse curso para rodar e trazer essa mulher. E o mais incrível de tudo, né? Eu descobri uma outra coisa sobre mim que o início era dar o curso de doce. E depois da matéria, igual minha filha brinca, nossa, virou psicóloga. Porque eu recebo muita mensagem. Instagram, no Messenger da Vanilla. Ontem mesmo à noite eu recebi de uma moça, não vejo a hora de sair teu curso. Ela precisa de um ânimo na minha vida. Tem tanta gente que passa coisas iguais ou piores do que eu passei. E daí vê uma história dessa, se identifica e fala, putz, ela conseguiu, eu também consegue. Eu consigo, daí vai lá, me chamou. Tem gente que conversa até hoje. Entendeu? Tipo, então não foi só o doce. Mas é assim, eu tenho algumas definições depois disso que eu passei, que é um conjunto de coisas. É o perdão. Perdão. Porque não adianta você amar se você não é capaz de perdoar o que te fizeram. O amor fica sem sentido. Na verdade, só perdoa quem ama. Porque o amor, ele não é um sentimento, é uma atitude. Sim, eu tô lendo 2 livros, eu aprendi outra técnica. Ler 2 livros ao mesmo tempo para expandir. Ampliar o HD. Não, fantástico, fantástico. E daí, quando eu comecei a estudar tudo aquilo que a gente conversou, porque também, além dos doces, eu passei a meditar, Então eu comecei a me inteirar desses assuntos. Sim. E uma frase que fez muito sentido pra mim, e eu comecei a focar nisso e falar, pô, eu quero entender isso, que somos imagem e semelhança do Senhor. Somos imagem e semelhança, é isso. Temos a centelha divina. Isso, daí eu me aprofundei nisso, eu falei, somos deuses, assim como... Isso, somos deuses. Temos o poder de modificar as coisas ao nosso redor. Então, falando da matéria em si, da minha história em si, eu sei que nada disso teria acontecido na minha vida se eu tivesse minado dentro de mim a mágoa, a vingança. Não teria acontecido. Porque é muito fácil você ser boa, como eu digo, né? Pra quem nunca te fez nada. Se você é bom com o que é bom com você, você não tá sendo fácil. Boa. Você tá trocando. O difícil é você ser bom com quem te feriu. O difícil é você não retribuir. É você ser agredido, ou verbalmente, ou qualquer outra forma, e não retribuir aquilo ali. Então, daí eu comecei a partir disso. É muito fácil, todo mundo fala bem assim, eu sou boa pros outros, eu dou o que eu tenho. Mas se você parar pra analisar, você doa sempre aquilo que te sobra. Já parou pra pensar se você é bom o suficiente pra dividir o pouco que você tem? Isso é ser bom. E isso é tão difícil, não é fácil. E o mais incrível disso, sabe o que é? É que quando a gente se conhece, se descobre, você quer levar todo mundo junto com você. Meu Deus do céu, tipo, eu quero que todo mundo leia o que eu leio, eu quero que todo mundo saiba o que eu sei, entendeu? Daí eu começo a azucrinar a cabeça de todo mundo. Nem todo mundo vai querer me acompanhar, né? Então são poucas as pessoas que, tipo, estão comigo nesse ritmo hoje. Mas eu azucrino a cabeça de todo mundo. Eu descobri que é só querer. As pessoas têm que descobrir isso também. A minha natureza é ser temperamental. Eu acho que aquela coisa de ser ligado de anos e 20, você quer que o negócio saia perfeito na primeira, se não serve. Então eu sou muito fácil de estourar. E isso foi uma das coisas que eu aprendi a controlar. Porque eu magoava pessoas constantemente, com essa minha maneira enérgica de ser. Sim. E me magoava. Então, com as leituras, eu comecei a policiar minha mente. E a coisa mais difícil que tem é você cuidar dos teus pensamentos. Sim. Meu Deus. Sim.
Depois disso, eu comecei a perceber que tinha dias que eu passava o dia inteiro pensando na vida do outro. Sim, isso é terrível. Daí eu comecei a policiar. E quando eu vejo que eu vou sair do meu momento de... O que eu faço? Corro no quarto, pego uma foto do meu filho com a minha filha pequenininha, sento e volto lá naquele dia da foto. Daí eu lembro quando eles eram pequenininhos, como que eu cuidava deles. Porque aquela raiva, aquela explosão que vinha, vai passando. Daí já olho, já falo, meu Deus, eles estão grandes. Quando eu vejo, já tô por amor de novo, daí eu volto. Então essa é uma técnica que eu trago pra minha vida agora. Quando eu vejo que eu vou sair que eu percebo, você vai se entendendo, né? Então eu percebi que quando eu saio do meu eixo, tudo ao meu redor desanda. Sim. Incrível. As pessoas ao meu redor se desestabilizam. Então eu vi que eu não posso. Daí o que eu faço? Antes de sair eu vou lá, sento, eu fico um pouco lá no meu quarto, olho a foto, volto lá naquele dia, lembro deles beberem, vai passando aqui, daí eu volto.